Fala pessoal, você está no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Olha só, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. E eu recebi aqui uma reclamação, cara, que é o seguinte: eu falo as redes sociais, mas não falo qual é o arroba. E aí quem tá no Spotify não consegue... Opa, obrigado, mano. Quem tá no Spotify não consegue saber qual que é o arroba, porque eu só tô falando, tá aqui na tela. Então, vamos lá. Nós agora temos 2 perfis no Instagram. Um que é dedicado à educação financeira e previdenciária, que você já conhece, que é o @finanças_check. Só jogar lá. E o outro que é voltado aqui para o nosso instituto. A gente fala sobre as regras e os benefícios dos planos, que é @Sebrae Previdência. Segue a gente lá, a gente também fala muito sobre governança, apresenta aqui a galera do instituto, então segue a gente lá. No LinkedIn e no Facebook, só jogar Sebrae Previdência, que você acha, e no YouTube também. Tá? TikTok ainda não tem, porque eu sei que o Dan vai falar. Não tem TikTok ainda. E qual é o próximo? Nosso portal, sebraeprevidencia.com.br. Acessa lá você consegue saber um pouco mais sobre o Instituto, também os nossos planos, simular benefício, ou entrar em contato com a nossa área de relacionamentos. Contatos estão aparecendo aqui na tela. Telefone 3327-1669, DDD 61. Ou então o e-mail relacionamento@sebraeprev.com.br. Pá, falei tudo. Hoje nós vamos falar sobre... O convidado é a própria bancada, que é o Dan. O convidado hoje é a gente. Mentira, o convidado é o Dan, porque ele... Então eu vou ganhar uma caneca dessa? Não tem. Não tem pra... Mas já... A branca, né? No caso, eu vou ganhar uma. Mas já tem. Tu quer outra? Não, tu já tem, só bicho. pra testar. Não, você já é. Eu tô ligado, você já tem. Mas a próxima tiragem de canecas pediram pra ser de outra cor que não branca. Não vai ser preta, porque é só... Preta é nossa. Preta é da bancada, mas vai ser de uma outra cor. Beleza. Dan, como você veio hoje aqui como convidado porque você é especialista em investimentos, certo? Certo. A gente já trocou muita figurinha, você é engenheiro, né? Engenheiro civil. Engenheiro civil de formação, mas você tem algumas especializações na área de investimentos e atua na área de investimentos, não é isso? Isso. Depois que eu saí da faculdade, por mais que eu tenha adorado a engenharia civil... Mentiroso. Sim. Você gostou? Gostei muito, muito mesmo. Eu caí de paraquedas, né? Ah, você me contou. Porque eu tava naquela... O que eu vou fazer da minha vida? Eu sei fazer conta. Aí foi. Eu vou fazer matemática, vou fazer física, vou dar aula da minha vida. Eu não quero dar aula. Aí você foi. Como é que eu vou sobreviver? Aí o pessoal, mas meus pais, né? Faz engenharia civil. O que você acha da engenharia civil? Eu falei, vou fazer isso aqui. Deu super certo, adorei. Mas aí na hora de atuar, você já viu que não era o que você queria. Não era nem isso. Acho que foi mais a questão do momento, né? Acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades da época. E eu formei num momento que era muito ruim para engenharia em Brasília, né? E eu tinha feito estágio na mesa de operações do Banco de Brasília, o BRB. Então foi meu primeiro contato com o mercado de capitais. Então assim que eu saí da faculdade, já comecei um MBA em finanças, né? E fui me especializando para essa área financeira. Show. Então, Dan hoje ele vem como especialista na área de investimentos, porque o tema do episódio é o básico sobre investimento. A gente recebe muita pergunta aqui da audiência, da galera querendo saber, vocês falam de investimentos, mas eu queria começar, por onde eu começo, o que eu faço, o que eu tenho que entender. Então, o objetivo do episódio de hoje são 2, né? Falar um pouco disso, de por onde a pessoa vai, por onde a pessoa começa, que a gente vai falar no final do episódio, mas também muitas pessoas questionam os termos que a gente usa, tipo, CDI, Selic, o que é isso, o que é aquilo. Então, a ideia é dar um overview, podemos dizer assim, pra galera. Beleza. Sobre investimentos. Show? Fechou. Primeira pergunta que eu separei aqui pra ti é: quais são os passos para uma vida, para que uma pessoa, né, tenha uma vida financeira equilibrada? Pera, eu perguntei errado. Quais são os passos para que uma vida financeira equilibrada que alguém deve percorrer antes de começar a investir? Certo. Acho que essa pergunta ela tem a ver até com um conceito, né? Não querendo ser repetitivo, mas a gente sempre fala que... Acho que... Eu não lembro de ter ouvido em outros lugares. Acho que a gente criou essa frase aqui nas nossas trocas de ideia de que não existe educação previdenciária sem uma educação financeira. Verdade. Já, né? Tem até um episódio, tá no card. Vai colocar pra gente rever esse episódio aí, que tá em casa. Mas porque acho que o primeiro passo, né? Como é que você vai investir se você não tá com suas finanças em dia, né? Porque os juros que a gente paga, eles são muito maiores do que os juros que a gente recebe. Né? Então é melhor você pagar essas dívidas primeiro, né? O adequado é isso, para depois você começar a investir. Então acho que o primeiro passo é você, de fato, organizar as suas finanças. Né? Eu acho que desculpa assim, te interromper, quando você fala organizar as suas finanças e pagar essas dívidas primeiro, você diz, vamos já pegar quem tem um carro. Certo. Financiado. Não é quitar o carro para começar a investir, mas é ter uma parcela do carro
que caiba no seu... É isso que você está dizendo? Isso, eu já estou partindo do pressuposto que se você fez um financiamento do carro, antes você fez todo um estudo, identificou a melhor oportunidade e fez um financiamento de que cabe no seu bolso. Entendi. Certo? Mas se no meio do caminho você puder antecipar essas prestações, né, amortizar essa dívida, pagar menos juros, com certeza vai valer a pena, que com certeza ali, imagina que o financiamento vai ser maior do que um rendimento, né, dos investimentos. Né? Mas eu gosto de falar, isso foi conversando com o pessoal do Sebrae, né, porque o Sebrae ele incentiva o empreendedor. Falei assim, gente, vocês têm que olhar a vida financeira de vocês igual você olha para uma empresa, trazendo aqui para a sua realidade de trabalho. Você tem suas receitas, você tem suas despesas, você tem suas necessidades de investimento, né? Você tem imprevistos. Então você tem que pensar como uma empresa. Né? A gente tem até dados aí que mostram que as empresas, a maioria das empresas fecha com menos de um ano. Né? Será que isso é um problema do quê? Gestão financeira? Talvez. Às vezes a pessoa não é organizada financeiramente em casa e quando replica isso, né, para o CNPJ, para a empresa, tende ali a ter algum problema também da saúde financeira da empresa. Então eu gosto de pensar nesse sentido. A nossa vida financeira tem que ser igual à vida financeira de uma empresa. Né? Equilibrar essas contas e, claro, os investimentos, né, como qualquer outra empresa, tem que estar presente no nosso orçamento. Show, legal. Sobre esse ponto de organização financeira, assim, para antes de começar a investir, além de organizar, tem alguma outra coisa que você quer colocar desse ponto específico? Eu acho que a gente tem que ser muito realista. Botar a mão na consciência, identificar o seu padrão de vida, identificar se esse padrão de vida está adequado para a sua situação atual, né, para a sua renda. Dan, outra coisa, é que agora já entrando no básico assim, dos investimentos, porque a gente tem muito conteúdo aqui no canal sobre educação financeira, então eu acho que não vale a pena a gente se prolongar tanto nesse tema. Dá uma olhada aqui na nossa playlist que você vai achar muita coisa sobre educação financeira. O que são investimentos e por que são importantes para as finanças pessoais? Certo. Investimentos é o que? Você aloca o seu dinheiro, né, para desenvolvimento de algum projeto, né, enfim, se é um investimento físico, um investimento financeiro, mas você espera receber um retorno, né, depois de um determinado período. Né? Então é a gente colocar o nosso dinheiro para trabalhar para a gente. Né? Enquanto você está aqui trabalhando, buscando a sua fonte de renda, né, você tem o seu dinheiro trabalhando para você. Né? A gente tem que olhar o investimento como uma forma de acúmulo de patrimônio. Né? Eu ia te perguntar sobre isso. Não é o investimento que vai te deixar rico. O que te deixa rico é você trabalhar, você poupar e você saber alocar esse dinheiro de acordo com seus objetivos, né? Curto, médio, longo prazo. Show. Né? Mas você precisa de uma ferramenta para isso. Que ferramentas são essas? São os seus investimentos. Né? Qual investimentos que eu faço? Aquilo que fizer mais sentido, né, para o seu perfil de risco. Sou mais conservador, sou mais moderado, gosto de imóveis, comprar imóveis, por exemplo. Era isso que eu ia te perguntar. Tipo, investimento no seu caso é mercado financeiro. No meu caso, sim. Você optou, mas quando a pessoa fala assim, eu vou comprar aqui uma casa que eu decidi investir, Certo. Também é um tipo de investimento. Sim, com certeza. Pode ser considerado. Legal. Você está adquirindo um bem. Né? Se você está adquirindo para vender lá na frente, para ter um aluguel, ter uma renda, aí depende do seu objetivo, depende da oportunidade que você identificou. Legal. Né? Mas investimento, de uma forma bem grosseira, assim, resumida, é você colocar o dinheiro para trabalhar para você. Eu lembro que a gente gravou há muito tempo atrás um podcast que a gente fez o que são investimentos e o que é. Sim. E aí a casa ficou no meio termo, que tem alguns especialistas que falam assim, se você comprar a casa e colocar ela para trabalhar para você, aí é um investimento, no sentido de você alugar a casa, por exemplo, e com o aluguel você paga a prestação, porque aí tá se pagando e você tá adquirindo patrimônio. Agora, se tu vai morar lá, não é investimento, você vai ter gasto e tal. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, só uma curiosidade, que eu não lembro o que a gente falou na época. Era mais ou menos isso, só que eu acho que para a questão de casa, né, principalmente quando envolve moradia, tem um fator a mais aí que, para mim, isso não é palpável, não se coloca em conta, que é a segurança. É uma coisa, nós, jovens solteiros, que falam assim, pô, eu tenho o dinheiro do apartamento para eu poder comprar um apartamento, em vez disso eu vou investir no mercado de capitais, por exemplo, e a renda pagar um aluguel. Ok, se o inquilino pediu o seu apartamento, no mês seguinte você arruma outro. Você não tem vínculo, você não tem que dar satisfação, você não tem pessoas à sua volta, é você e você. Outra coisa, você já está falando de um pai, uma mãe de família, que tem filhos. Então, assim, na pior das hipóteses, porque, por exemplo, a gente está trabalhando num mercado privado. Sim. Né? Não tem uma estabilidade, tudo pode acontecer. Sim, sim. Então, se acontece alguma coisa, pensa você, jovem solteiro, se te manda embora, você tem uma escapatória.
Né? Sim. Você tem apoio ali da família. Tem. Mas às vezes pensa você já com um pouco mais de idade, você com esposa, com filhos, você perde a sua casa. O que acontece? Então, a gente pode dizer que o tipo de investimento que você vai fazer depende do seu apetite a risco, mas também da sua idade e do momento de vida que você vive. Isso faz toda a diferença. Um exemplo. Eu administro a carteira de investimentos pessoal da minha mãe. Sim, se ela contou. Quando Minha ela mãe contou. tem 60 anos. É um perfil totalmente diferente do que eu compro para mim. Por exemplo, eu já compro ali algumas criptomoedas, alguns investimentos mais voláteis, algo com mais risco, porque eu tenho tempo pela frente. Minha mãe não, ela já está no processo de usufruto desse recurso. Então você já vai ali para uma coisa, não diria, não só conservador, né? Mas menos volátil, com um pouco maior de segurança e mais previsibilidade dado o momento de vida. Isso Show. é super importante. Show de bola. Aprendeu, Alecrim Dourado? Se liga. Próxima pergunta já. Quais são os conceitos básicos que o investidor iniciante precisa saber para poder gerenciar melhor as suas finanças? Acho que a primeira coisa de tudo, acho que você quer falar indicadores, conceitos Eu ia falar teóricos. dos índices, assim, o cara tem que saber, não? Não, eu iria mais embaixo, que é o que a gente muito precário na nossa educação. Matemática. Matemática, principalmente financeira. Se a gente for ver o que é a matemática, o que envolve os cálculos matemáticos, são só 4 operações. Você só precisa saber dela. Soma, subtração, adição, multiplicação e divisão. A matemática toda deriva dessas 4 operações. São as 4 operações básicas. Todas as outras são derivadas delas. Então você tem que aprender essas 4. Certo. Né? Você não precisa nada demais, mas você precisa saber somar, subtrair, entender proporcionalidade, né? Percentual, um sobre o outro. Por quê? Primeiro que, por exemplo, você vai organizar as suas finanças. O que você vai fazer? Subtração e adição. Sim. Mais o que entra, menos o que sai, quanto sobra, o que é o ajusto, mais e menos. Aí um passo mais evoluído, você já começa a pensar em proporções, tipo, eu tenho um gasto fixo aqui, por exemplo, de lazer, né? Aí você consegue identificar, meu lazer está representando aqui 20% da minha renda. Fala, tá muito alto. Então, assim, você já começa a aprimorar alguns conceitos mais elaborados, né? Divisão, né? Não seria só a subtração e adição. Então, você já começa a aplicar alguns conceitos que vão te ajudar a identificar gargalos no seu orçamento, vai te ajudar a identificar, a analisar os seus investimentos. Como é que você vai saber se o investimento é bom ou ruim? Você vai ter que fazer conta, você vai ter que comparar. Como é que você vai comparar se você não entender bem essas operações matemáticas? Né? E aqui eu já... É bem o piso, cara. É, o principal. Né? Não precisa ser um gênio da matemática. Nada disso. Mas você precisa saber fazer bem as 4 operações. Né? E hoje a gente tem diversas calculadoras, tudo digital. Utilize essas ferramentas. Mas você tem que entender como que é feito essas O contas. conceito do... Exatamente, do rolê. até porque, vamos dizer, você terceiriza a sua gestão, igual a gente aqui. As pessoas confiam na nossa gestão para fazer a administração do patrimônio delas, certo? Como é que você vai conseguir nos avaliar se o que a gente está te entregando é satisfatório? Você precisa saber fazer essas questões. Né? Eu já deixo, me antecipando, uma sugestão, 2 recomendações. Claro. Para estudar, isso aí para qualquer faixa etária, tem um aplicativo, um site gratuito. Khan Academy. Khan Academy? É. Mas ele é o que ele tem... focado para exatas? Tudo. Ou tudo? Tem química, física, Sério? matemática. Anota aí, diretor, que eu já vou querer. Eu tenho aqui no aplicativo que eu estudo, que eu estou estudando agora ciência de dados, né? Ele tem aplicativo? Aplicativo, Nossa, não, peraí, que eu com vou ver aulinha, agora. avaliações. Você só passa para a aula seguinte se você passar tiver uma nota Oh. mínima. Tudo gratuito. Né? Tem grandes instituições assim, por trás, né? Apoiando o projeto. Você pode fazer doações também. E assim, muito legal. Inclusive, não só a parte de matemática, né? Ele é separado por anos ali. O Khan com K, né? Khan com K. K-H-A-N Isso. Academy. Isso Khan mesmo. Academy. Pô, eu vou baixar aqui agora. Aí, por exemplo, vai estudar sobre quer entender um pouco mais de economia? Tem aula sobre macro e microeconomia. Então, assim, tem para todos os gostos. Cara, e sabe uma Recomendo coisa fortemente. que eu aprendi a gostar no ensino médio? Eu lembro, eu tava no segundo, era no terceiro, acho que era segundo ano do ensino médio, que foi geopolítica. E fala muito sobre macroeconomia em geopolítica, porque, me corrija, tá, se eu estiver errado, mas a macroeconomia, ela é muito influenciada pelo que acontece no globo, pelas ações políticas, por tudo. Então, aí eu acho que abrir um pouco mais a visão. Eu não vou ficar focado aqui só no investimento, na economia, no financeiro. Eu preciso entender um pouco também do que está ao redor. Com toda certeza. Não é isso? Sim. E aí eu sugiro, tem alguns canais no YouTube muito bons. E um que eu sou fã, tem um tempo que ele não lança uns vídeos
O último foi o da guerra da Ucrânia. Você já me falou desse canal. Tem dois, assim, que eu gosto muito, que sempre traz temas relevantes. Um, eu acho que você deve conhecer, que é o canal Nostalgia, do Felipe Castanhari. Sei. Ele tem o Nostalgia História, então ele traz muitas coisas relevantes, inclusive sobre a guerra da Ucrânia, foi muito bom. E tem um que chama Inteligência Limitada. Boa. Que é, assim, ele é bom, assim, os assuntos são diversos. Às vezes ele leva uns lixos lá, tipo, leva uma subcelebridade que... Mas aí você faz o filtro, ele levou também um professor de história, ele até, eu acho que ele agora é deputado, uma coisa, ou senador, é professor Roque. Professor Roque, que ele deu uma aula sobre macroeconomia e relações políticas, que, cara, muito bom. Como é que você quer investir se você não entende os impactos das ações globais, né? Porque se a gente pensar em proporção de Brasil, a gente é uma formiguinha perto do mundo. Sim. Perto da economia. A gente tem não tem relevância assim, significativa, né? Do que acontece lá fora. Pelo contrário, o que acontece lá fora respinga muito na gente. Então, se você não consegue interpretar isso, como é que você vai se direcionar os seus investimentos? Então, é importante aprender um pouco sobre isso também, né? O básico para você entender as movimentações. Não precisa ser um especialista, mas entender essas movimentações. Né? Eu já escutei pessoas falarem, não, eu não gosto de economia porque eu sou da humanas. Cara, economia é humanas. Economia não é exata. Vai ver o quanto de conta que você faz em economia. É operações básicas matemáticas. Claro, tem a parte de econometria, uma coisa mais aprofundada, mas isso que você está falando são conceitos, eu diria, de uma matéria de humana. Geopolítica, né? Efeitos em economia, diversas, História. né? História, então, sim, é uma matéria de humanas. Tem a pitada de exatas, mas eu considero particularmente uma matéria de humanas. Show. Quais são os cuidados principais que o investidor precisa ter? Posso dar outra recomendação? Claro. Antes. Essa aqui, principalmente pai, você que está aí com seu filho pequeno. Eu sei o que você vai colocar. Vai fazer um jabá? Vai fazer um jabá? Não, não é jabá. Eu achei que era um jabá. Porque eu fiz e eu recomendo, cara. É um jabazinho recomendado. Eles não patrocinam a gente não, mas eu acho que o que é bom a gente tem que indicar. Show, concordo. Kumon. Se você tem filho pequeno, seu filho tem que fazer Kumon. Ele não vai aprender na escola. Bem, Kumon é um método japonês de repetição. Você faz, você aprende na marra. Sabe? Eu acho que, assim, quando eu tiver filhos, meus filhos vão fazer Kumon. Show. E eu agradeço os meus pais por terem me colocado, me obrigado. Eu gostava, né? Porque era matemática. Achava chato porque tinha gente no meu pé me cobrando coisa, né? Mas criança. Mas eu gostava, né? E isso me ajudou muito com raciocínio lógico, né? Com a matemática. Você vê que hoje eu faço muitas contas de cabeça super rápido e é prática, né? Então, para quem não, ainda mais para quem não tem afinidade com exatas, recomendo fortemente faça. Show. Legal. Quanto mais cedo, melhor. Depois a gente entra na rotina louca. Não, e tem uma coisa que você falou assim, por exemplo, ele não vai aprender na escola. Eu acho que é bom a gente destacar um ponto nessa questão aqui, que primeiro que nem todo mundo tem acesso a bons colégios, né? Quando é um colégio que traz um bom estudo, tanto particular quanto público, a gente tem alguns colégios públicos que são referência. Então, tanto particular quanto público, se você tem acesso, ótimo. Pode ser que seu filho tenha acesso a um ensino de qualidade que vai trazer a questão da repetição ou a atenção devida a determinadas matérias, como português e matemática, que é a base da educação. Mas a maioria das pessoas não tem esse acesso. Em colégio público, porque as vagas são limitadas, em particular, porque não tem condição de pagar. E muitos colégios particulares que são assim um pouco mais baratos se assemelham aí aos colégios, não falando mal do ensino público, mas que a gente sabe que tem um ensino que deixa a desejar. Então, vale a pena a galera, se você tiver condição, claro, colocar ali, fazer algo por fora para o seu filho, se o ensino não tiver sendo a contento. Principalmente educação básica, que isso é o que vai carregar para a vida. Matemática, bem fundamentado. Um português, bem fundamentado. Saber falar. É a base de tudo. Exatamente. Né? É a base de tudo. Eu ia dar um exemplo que não é essas matérias básicas, mas que encaixa perfeitamente, que foi o inglês. Eu me sentia uma topeira, mas uma topeira completa no inglês. Inglês hoje tem que ser ensinar junto com o português. Sim, só que assim, eu era uma topeira de não conseguir fazer prova. E era coisa básica, como o verbo to be e tal. De eu chorar em cima da prova porque eu não dava conta. E aí, pra mim, era algo impossível, assim. Aí, quando chegou no primeiro ano do ensino médio, por conta de vestibular e tal, aí eu pedi pra minha mãe. Eu falei, mãe, vamos fazer um sacrifício, ou então eu trabalho, se for o caso, mas eu preciso fazer um curso de inglês, nem que seja um forreca pra eu aprender. E aí, quando eu comecei a fazer o curso de inglês, eu lembro como se fosse hoje, assim, na minha primeira prova do colégio, eu tava no primeiro ano do ensino médio, assim, eu olhando pra prova, eu falei, cara, é muito fácil, eu não sei porque que eu tava sofrendo por conta disso. Mas onde é que é o ponto que eu queria chegar? No colégio, era sempre o verbo to be.
Eu fiquei o primeiro, o segundo e o terceiro ano do ensino médio, a hora que eu era no colégio particular, aprendendo o verbo to be e uma coisa ou outra ali, phrasal verbs, algumas expressions, Nem lembro algumas disso coisas ali, também. tipo, muito básicas. Mas o que abriu a minha cabeça foi o que eu fiz por fora. Sim. Então, se tiver a Precisa. oportunidade de intensificar o estudo, como o Kumon aí, faz. Show. Inglês. É, inglês. Eu tô sofrendo um pouco com inglês. Eu ainda não sou fluente, mas eu tô estudando. Fluência, Tem que ter a vivência, né? são 10, 15 anos você pegar a fluência. Tem Não que ter a precisa. vivência. Tem que ter a vivência. A gente tem. A função da comunicação é se comunicar. Se a Ah, não, mensagem tô for dando clara, conta. Tô dando conta. Às vezes eu coloco um verbo no tempo errado, mas tá tudo certo. Se você pensar assim, os próprios nativos, eles falam errado também, igual a gente fala muito errado também aqui, e eles são super compreensivos, te ajudam, você não fica constrangido, então assim, é super, super tranquilo, né? Fale mesmo, bota que as Põe a pessoas te cara. corrigem, você aprende, Show. e vamos nessa. Bora lá, próxima pergunta, Dan. Quais são os cuidados principais que o investidor precisa ter ao iniciar no mundo dos investimentos? Tá, primeiro, acho que é ele manter a reserva de emergência. Antes de Não é pegar a reserva de emergência e ir lá investir. De forma alguma. Né? E recomendo, né? A gente tem que avaliar a situação de cada pessoa, mas que você tenha antes, pelo menos, boa parte dessa reserva já constituída. Sim. Né? Dizem aí que ter pelo menos 6, 12 meses dos De seus salário. custos fixos. Não é de Ah, salário. de custos fixos. Custos certo. fixos, do que no sentido, tipo, fui demitido. Eu tenho uma reserva que me garanta 1 ano de conta paga. Por exemplo, se eu vivo de aluguel, conta de mercado, mercearia, enfim. Tem 1 ano de conta paga. Então você tem 1 ano tranquilo, entre aspas, né? Mas com a cabeça tranquila que você não vai passar necessidade e você consegue se organizar. Então acho que o primeiro passo é a reserva de emergência. Show. Porque se acontecer alguma coisa, você não vai quebrar o seu planejamento de investimento. Você vai utilizar a reserva. E o segundo, acho que depois disso, né? O primeiro passo para de fato começar é também colocar a mão na consciência, não dar um pé maior. Como é que o ditado? Um passo maior que a perna. Um passo maior do que a perna, isso. No sentido de que, pô, você está começando, cara, vai para algo mais simples de entender, né? Algo mais conservador no sentido de menos volatilidade. Você correr né? menos risco, né? De perder ali a sua grana. Não é nem isso, é porque assim, primeiro você tem que ter consciência do risco. Porque quando você estuda as classes de ativos, você define os seus objetivos, se você faz um investimento, assim, eu falo por mim, eu não estou preocupado. Eu tive todo o embasamento para isso. Se não acontecesse no meio do caminho, virar, eu tiver errado na minha análise, normal, faz parte do jogo. Por isso que a gente tem que diversificar a nossa carteira. Né? Mas acho que o primeiro ponto é ter consciência de, tipo, ó, eu estou começando, eu vou optar por esse caminho aqui mais conservador para eu ir sentindo. Porque senão, por exemplo, você vai lá, está começando agora, você coloca tudo em criptomoedas. Extremamente volátil, oscila muito, seu patrimônio derrete 50%. Oi, se liga. Você tira e fala, pô, a culpa é do investimento, nunca mais eu vou investir. E não é assim. Eu teve aquela empresa de criptomoeda, que era tipo pirâmide, que quebrou um tempo atrás. Várias. Mas teve uma que tipo assim, saiu no Fantástico, a matéria e tal. Uma galera que eu conheço perdeu grana ali. E, tipo assim, eu conheço gente que perdeu muita grana. Que, tipo, não perdeu pouca, não. Porque, primeiro que não diversificava, tava tudo ali, tá ligado? E eu acho que não entendia da parada, analisou, lucro fácil e tal, foi. Aí eu sinto duas coisas. Primeiro, é falta de educação financeira, né? Acho que esse é o primeiro ponto, porque, cara, se alguém te oferecer rendimento mais do que 1% ao mês... Fácil, é porque hoje, com a taxa de juros, né, na forma como está ainda, tá, né, um processo de redução em breve, isso tende a diminuir. Reduziu um pouco agora no Reduziu último, 0,5, né? Estava 13,35, agora está 13,25. Mas a tendência é que ela diminua, né? Tendo um equilíbrio aí, um arrefecimento da inflação. Então, assim, cara, chegou, eu tenho investimento ali garantido. Primeiro que ter a palavra garantido, corre. Corre, porque nenhum investimento é garantido. Se um amigo seu vem com uma proposta dessa, reveja suas amizades. Não é amigo, não. Isso é inimigo. Quer pegar seu dinheiro. Porque assim, isso não existe. Isso não existe. Né? Então, fuja, corra. Certo. Né? E um outro ponto, que eu acho que é o mais preocupante, é que a educação a gente consegue resolver. O outro ponto aí é uma questão, acho que envolve mais psicológico, momentos de vida, o que a pessoa já passou de experiência, que é, tipo, você ter noção, tipo, cara,
Não existe enriquecimento fácil. Você não vai enriquecer Mas eu acho fácil. que esse é o perigo, né? A galera quer tudo... Assim, Imediato. o ser humano quer as coisas fáceis, imediatas e tal. Isso é psicológico. Né? Tem uma frase de um economista, Nassau Williams, que fala que você abster-se de um prazer momentâneo para algo futuro é uma das maiores dificuldades da mente humana. Né? Então, por isso que a gente tende a preferir algo hoje do que algo a mais daqui a um tempo. A gente só pensa no hoje. Só pensa no hoje. Tem esse Então, rolê. assim, você não vai enriquecer fácil. Né? Então, tem várias pessoas aí que ensinam como enriquecer, mas, na verdade, ela está ganhando dinheiro vendendo curso. Sim. Ela não utiliza esse método. E certamente ela tá trabalhando muito para poder fazer... Assim, nem todos, né? Mas, por exemplo, tem um cara que eu sei que hoje ele tá milionário, vendendo cursos de como investir. E é um youtuber super novo. Hoje ele é mais novo do que eu. Então, se eu tenho 30, ele deve ter ali seus 25, 26. Especialista. Ele é especialista em investimento, ele é formado na área e tal, só que ele não queria atuar, ele queria vender curso, então assim, mas por que eu tô tocando no nome dele? Ele tem um vídeo onde ele fala como que ele gerou o patrimônio dele, aí ele fala do trabalho que deu para roteirizar, que ele passou um ano roteirizando, preparando o material, roteirizando, batendo com professores, tipo, eu posso conduzir dessa forma para poder começar a gravar. Então foi um ano preparando o material, depois ele gravou toda a parte de edição e tal, para depois começar a soltar vídeo no YouTube. Aí foram outras produções. Quando o canal dele começou a chegar num determinado lugar, aí ele soltou o curso. Uhum. Então, assim, você vê que tem muito trabalho por trás. Enriquecimento fácil não vai rolar. E outra, o cara é da área. Ele é da área de investimentos. Ele não é um cara que, tipo, começou a falar do assunto e se auto-intitulou um especialista. Ele tem a faculdade, tem as pós, tem todo um preparo ali. É outro rolê. Conhecimento. Eu falo assim, se eu descobrir uma fórmula mágica, um super robozinho, um super método, você acha que eu vou te vender? Eu não preciso. Eu tenho um super método de ganhar dinheiro, por que eu vou te vender? Então, assim, gente, não caia nessa. Fica aí a reflexão, cara. Eu nunca tinha pensado desse jeito. Por que eu vou te vender se eu já consigo fazer o meu, né? Então, assim, é muito estranho. Fica aí. Bora pra próxima? Arrocha. Quais são os principais índices que um investidor precisa conhecer antes de iniciar aí no mundo dos investimentos? Acho que eu diria aí 2 principais. Taxa básica de juros, nossa aqui. Não nossa aqui, né? Porque, como a gente falou, o mercado externo influencia muito aqui, respinga muito na gente também, mas entender o conceito de juros, né? Entender a dinâmica aí de política cambial. Você está falando, no caso, política taxa básica, monetária, Selic. Porque no nosso caso é a Selic, né? Então, entender ele de política monetária, né? Entender que movimentos são esses, por que eu estou aumentando minha taxa de juros, por que eu estou diminuindo, né? Qual é o efeito disso na economia, né? Entender essa dinâmica, porque aí você vai saber direcionar seus investimentos, né? Vai saber definir ali melhor as proporções de cada investimento, né? E um outro índice, além de juros, né? Eu falo juros para entender global. Geral. Também esse de maneira global seria inflação, né? Porque enquanto os juros a gente espera... Você precisa conhecer a inflação para viver. Sim. Os dois, os juros também, porque enquanto os juros, pensando aqui na ótica de investidor, você quer acúmulo de patrimônio, a inflação, que no nosso caso aqui a nossa inflação oficial IPCA, né, divulgado pelo IBGE, ela representa a depreciação da moeda. Então você vê, elas estão caminhando juntos, sentidos contrários, um para aumentar e um para diminuir. Então eu estou aumentando meu patrimônio para eu ter mais dinheiros, de uma forma geral, e ao mesmo tempo a inflação está corroendo o meu poder de compra desses meus dinheiros que eu tenho. Então, estou aumentando, mas ele está valendo menos. Então, o que isso quer dizer? A gente tem que ter o objetivo principal é que você tenha um rendimento, você receba um juros maior do que a inflação, que a gente chama aí de juros real. Legal. Eu tenho um amigo, assim, só um parêntese, que ele fez uma parada que na época eu achei meio louco, assim, mas conversando com ele recentemente eu entendi. Ele simplesmente pediu, assim, se preparou, obviamente, mas pediu demissão do emprego, vendeu tudo que ele tinha e foi embora. Foi pro Reino Unido. Foi morar em Londres, Inglaterra. E foi, cara, eu fiquei meio tipo, mas você é maluco, ele tinha um bom emprego e tal, não sei o quê. E aí, recentemente, conversando com ele falou o seguinte, ele falou, cara, é óbvio que eu me preparei, né, arrumei um emprego aqui primeiro e vim, mas por que eu vim pra cá? Por causa do poder de compra. Sim. Aqui a inflação ela é mais baixa, então eu consigo comprar mais com menos. Não é só isso. Continua, certo? É carga tributária. Nossa, total, também, carga tributária. Principal, porque... vamos comprar fora.
faz exportação. Assim, Tá. a gente, pessoa física, pensa, comprar um celular, comprar um item, um tênis, às vezes você vai comprar fora. Por quê? Nossa, você consegue comprar mais barato. Às vezes é mais vantajoso você pagar o câmbio, Sim. que hoje dólar aí perto de R$5, você pagar o câmbio, você pagar uma possível taxação e ainda assim Eu já fiz isso algumas vezes, saiu mais em conta. Então, acho que a pior situação para nós aqui, não diria nem a inflação sim, mas eu colocaria a carga tributária pior, porque carga tributária afeta diretamente na produtividade do país. E você não tem muito o que fazer, né? Porque se você não arca, você tá em dívida com a Receita Federal. E aí? Sim. E se eu diminuo minha produtividade, para onde que eu cresço? Porque o crescimento é aumento de produtividade. O crescimento orgânico, real mesmo, para você saber se uma economia está crescendo, é ver melhora de produtividade. Seja por eficiência ou por estar produzindo mais. Show. Se você não tem aumento de produtividade, você não está crescendo. Show. Os seus dados estão mascarados, né? É isso. Se liga, eu queria dar uma dica também, cara, de otimização de tempo. O que eu comecei a fazer? Eu comecei a malhar, não é pra me julgar, mas eu comecei a malhar ouvindo alguns podcasts, tipo, de alguns assuntos que eu não domino, bem básicos para eu poder começar pelo menos a entender algumas coisas, e o caminho do trânsito também venho escutando alguma coisa. Banho, às vezes eu tô no banho, quero tomar aquele banho um pouquinho mais demorado, dia cansado e tal, ponho alguma coisa no fundo. Não só, eu saí só da música, porque eu ficava só na música. Eu falei, não, deixa eu fazer uma divisão. Eu não escuto todo dia também, então tem dia que eu fico na música, tem dia que eu vou pro podcast, e isso pra mim ajudou demais. Bom, eu faço assim, na academia, na hora do treino, é música. Porque ali é concentração, é força, treino pesado, então é concentração. Mas depois eu vou fazer cardio 1 hora. Sim, aí é 1 hora que é proibido o WhatsApp. Eu me proibi. Sim. É proibido o Instagram. Então, assim, ou é no LinkedIn, procurando coisas, ou é estudando, lendo notícias, após. Então, assim, garante 1 hora de estudo. E no carro também. Sim, show. Ou seja, é um tempo produtivo, né? Para você que não tem tempo, fica a dica. Outra pergunta, Dan. Quais são os passos práticos para começar a investir, mesmo com um orçamento limitado? Ganho pouco. A gente gravou um podcast sobre isso também, com os estagiários aqui do Sebrae Previdência. Você está ganhando pouco ou você está gastando muito? Aí entra logo o começo da nossa conversa, que é o equilíbrio financeiro, né? O equilíbrio do nosso orçamento, do nosso fluxo de caixa. E outra, hoje você vir com uma desculpa dessa, para mim é uma desculpa esfarrapada. É quem não tem organização financeira. Né? Não é isso. Sim, entra nesse ponto, mas porque você tem investimentos aí, títulos públicos a partir de R$30, né? Você vai comprar ações, fundos imobiliários, você compra no mercado fracionário, uma ação. Tem fundos imobiliários aí na casa de R$10, tem ações. Aí, é claro, você não vai julgar o preço da ação pelo valor, é diferente. Sim. Que ali é preço de tela. Preço e valor são coisas diferentes. Né? Não tem nada a ver. Mas você tem opções ali mais em conta. Né? Você consegue comprar sem problema nenhum. Né? Hoje até fundos de investimentos. Então, os fundos estão abaixando ali o valor mínimo para você investir. Né? Tá tendo mais acessibilidade. Então, a dica prática é estude, se organize e invista. Porque ganhar pouco não é... Invista de acordo com o seu perfil. Show. Acho que isso também é principal, né? A gente já falou muito aqui também de apetite a risco, tal, perfil de investimento. Tem muito material aqui. Eu acho que eu vou pedir pro diretor, ou eu ou o diretor, né? Porque a gente que sobe, colocar o card da playlist do podcast aqui. Ou então quem estiver ouvindo também fala, pô, aborda mais, aprofunda. Pode ser, coloca o tema. Comentário aqui pra gente, dá aquela força. Show de bola. Next. Bora. É impossível falar de investimento. A gente acabou de falar isso, sem falar de perfil de risco. O que é um perfil de risco e como ele influencia as decisões de investimento? Porque o perfil é o quanto de risco você aceita, você aceita assumir. O famoso apetite a risco. O apetite a risco. Quanto que você aguenta, quanto que você tem de estômago para ver o seu patrimônio oscilando. Né? Acho que esse é o principal. Porque com isso, né, e tem na teoria ele tem algumas proporções, né, que fala, se você é mais conservador, deixa tantos por cento em renda fixa, tantos por cento em renda variável. Eu não gosto, tudo que a gente fala sobre educação financeira e previdenciária, eu não gosto de engessar, né? Porque as pessoas são únicas, cada um tem sua forma de enxergar, sua realidade, então eu não gosto de deixar engessado assim, né? Mas você ter, mais uma vez, né, a consciência, tipo, pô, eu estou começando agora, eu não vou aguentar ver meu patrimônio derreter 30% do dia para a noite, que é o que pode acontecer, por exemplo, que a gente teve com a pandemia.
né? Por quê? 30% é muita coisa. É muito. Eu vi isso acontecer mais. Né? Foi até mais do que isso. No seu patrimônio? Sim. Meu Deus, tu é... Na época da pandemia. Aí eu lembro que começou a pandemia foi em março, né? Março de 2020. A gente recebeu metade do 13º. Eu peguei o 13º todinho e bolsa de valores, comprei mais, oportunidade. Então, assim, as empresas não vão quebrar, assim, né? Claro, você tem que analisar, mas o que eu tinha foi, cara, isso é... Vou comprar mais, o preço está mais barato que quando eu comprei antes. Né? Mas por quê? Eu estudo isso, né? Sim, você eu sabe tenho esse aproveitar apetite. as janelas de oportunidade. Assim, eu tenho apetite a risco. Então, para mim, não teve. Eu não fiquei com dor no estômago. É o não fiquei novo, o jovem brasileiro. A gente acha que nada vai acontecer Nada com a gente. vai acontecer. Mas aí você. Não, mas aí eu acho que é real, que é perfil, mano. É perfil real. Ó, eu vou te dar um exemplo. Meu irmão é médico. Ele começou a investir. Meu irmão é mão de vaca, murrinha, viu? Mão fechada. Também sou. Nossa, mas pô, ele ganha bem. Murrinha. Enfim. A gente sai, ele pergunta se o meu Alelo tem dinheiro pra pagar o lanchinho dele. Essa história é ótima. Safado. Não só com o seu irmão, mas você falou que, tipo, a família, você tá em casa, tipo, tem Alelo. Pô, não tem. Lá em casa também tem esse rolê. Às vezes o povo olha pra mim, ei, tem Alelo? Não tem. Não tem. Pois é. Aí o que aconteceu, meu irmão? Ele via eu investindo, ele começou a ganhar o dinheiro dele, né? Os plantões, vou investir. Onde que ele começou a investir? Renda variável. Só que ele começou a investir em renda variável no momento que estava tudo no topo, né? E de repente começa as coisas a cair e fala, pô, esse mundo não é Entrou pra em mim. desespero. Entrou em desespero, só que a gente falou, calma, a gente conversou com ele, ele é conservador, aí ele começou a estudar um pouco, começou a entender, falou, eu acho que eu comecei errado. Mas ele deixou, ele não mexeu, mas começou, não, agora está na hora de eu equilibrar a minha carteira de acordo com o meu perfil. E foi lá para a renda fixa, né, equilibrou a maior parte hoje em renda fixa, né, ainda investe em renda variável, mas com mais cautela, né, então assim, é você realmente se adequar. Isso envolve conhecimento, perfil e momento de vida. Hoje eu sou arrojado. Fala um pouquinho, sim, de maneira rápida sobre isso. Em que sentido você fala? Não, você falou momento, perfil. O perfil da pessoa? Perfil de risco. Eu acho que eu sou moderado. Eu não consigo correr riscos tão altos. Se eu, por exemplo, se corroer ali, tipo, 30%, 40% numa lapada, eu vou dar uma sortadinha de leves. Mas eu também não consigo ficar ali 100% conservador e coisas muito tranquilas. Eu gosto de estar no meio termo. Meio termo ali. Então, o apetite a risco seria isso. Esse é isso. Momento de vida. Por exemplo, hoje você pode correr risco. Você tem 30 anos. Se acontecer alguma coisa, por exemplo, se você quebrar daqui a 10 anos, você tem 40. Você ainda tem, pensando em 65, você ainda tem mais 25 anos para recuperar. Para poder recuperar. Se você faz um investimento ruim ali que tende a valer a zero, ou passa por um momento ruim que espera se recuperar lá na frente. Então, assim, você tem o tempo a seu favor. Diferentemente de uma pessoa que tem 50 anos, 55 anos, 60 anos. Falta pouco tempo para aposentar. Já está mais na iminência, né? Então, assim, eu acho que o momento de vida aí é crucial, né, também, para fazer essas escolhas. Um exemplo que os nossos participantes assistidos, né, assistidos aqueles que recebem renda aqui pelo plano, eles não têm a opção do perfil arrojado, né, no plano Sebrae Prev. Temos 3 perfis. Ele não pode ficar nesse perfil. Não pode, não é disponibilizado. Às vezes a pessoa tem um apetite, mas aqui a gente, né, trabalha com vidas, a gente trabalha com segurança. Então a gente não disponibiliza para isso porque vai que acontece alguma coisa, né? E é um momento que a gente já está mais frágil, a gente precisa de mais segurança, aquele mais momento já de proteger o patrimônio, né? Exato. Show. Ainda nessa linha, não de apetite a risco, mas tem tudo a ver. A gente esqueceu o conhecimento. Sim. E o conhecimento também, acho que é fundamental. Sem isso eu acho que é o primeiro. Por isso que a gente está aqui. Para ajudar vocês. Hoje. Tem tudo a ver com isso aqui. A penúltima pergunta que é o seguinte. Qual a importância da diversificação nos investimentos? Tá. Aquela famosa frase, não coloque todos os ovos numa cesta só. Sim. Né? Total. Aí eu aumento ela, acrescento. Não, as cestas, né? Não coloque todas as cestas na mesma carroça que vai levar os ovos. Nossa. Porque se a carroça tomba, os ovos estão todos lá, o cesto foi pro saco. Né? Os ovos foram pro saco. Então, a função da diversificação é exatamente isso. Aí vai entrar o seu perfil de risco, primeiro, porque aí você vai... Eu vou colocar 20% em renda variável. Tá, da minha renda variável, o que eu vou colocar? Vou considerar aqui, por exemplo, 10% em fundos imobiliários, vou pegar aqui 8% em ações, 9% em ações e 1% em cripto. Ou então, vou investir em ações, mas vou aqui para um setor mais perene, por exemplo,
setores elétricos, vou colocar uma parcela maior em elétrico, vou colocar uma parcela aqui, por exemplo, em small caps, né? São empresas com maior potencial de crescimento. Então, assim, você vai equilibrando ali, diversificando entre vários setores, né? Porque o mercado é cíclico, né? Então, uma coisa que, para fazer, né, a parte técnica e operacional, por exemplo, que a gente utiliza aqui na gestão dos investimentos, é quando eu vou fazer essa diversificação, eu meço a correlação desses ativos, né? Ativos altamente correlacionados, que eles tendem a ir para o mesmo caminho, se eu tenho, minha carteira é composta por ativos altamente correlacionados, eu não estou diversificado. Porque quando subir, a tendência é que todos subam, e quando cair, a tendência é que todos caiam. E aí, o objetivo da diversificação é, né, que a gente tem dois riscos, o sistemático e o não sistemático. Sistemático é aquele que você não consegue controlar, que é o risco de mercado. Porque estoura uma guerra na Ucrânia, o reflexo é no mundo inteiro, isso você não controla. O que você controla? O risco não sistemático, né? Que seria, se a gente pensar, você controla mais a microeconomia do que a macroeconomia. Essa é uma comparação bem grotesca, que você consegue controlar aqui o interno, posicionar as suas caixinhas, certo, de acordo ali com os setores. O que acontece lá fora... O que acontecer? Você não vai ter controle sobre isso, né? Mas se você está diversificado, naturalmente você se protege, né, um pouco aí, desse risco sistemático, né? Porque ele vai afetar as classes de ativos, só que ele afeta as classes de ativos de maneiras diferentes. Por exemplo, se a gente pegar aí a pandemia, ativos de renda variável sofreram muito, né? Os preços caíram muito, né? Só que em contrapartida, qual foi o reflexo da pandemia? Altos gastos do governo, né, para distribuição de renda, né, um auxílio para as pessoas, maiores gastos, o que resultou? Alta inflação. Como é que eu vou controlar a minha inflação? Eu vou aumentar minha taxa básica de juros, é o principal componente, é uma bola de neve, para a redução de juros. O que isso aconteceu? Meus ativos de renda variável caíram valores, então quem tinha, você viu seu patrimônio cair, ao mesmo tempo minha taxa de juros subiu, então investimentos de renda fixa ficaram mais atrativos, né? E o grande perigo disso é o efeito manada. A pessoa sai da renda variável e vai para a renda fixa. Pô, se o seu investimento em renda variável, você tem plena convicção daquilo, você estudou, não é porque o cenário mudou, está melhor para a renda fixa, que você vai desfazer desse com prejuízo para comprar renda fixa. Se você está equilibrado, se você está confortável, você não vai mexer da forma como está, só que os seus novos aportes você vai realocando nas caixinhas que fazem mais sentido para você naquele momento. Isso é a importância da diversificação. Só dar uma dica também para a galera aqui, que lá no Finanças Check, que é o nosso Instagram sobre educação financeira e previdenciária, tem vídeo que explica o que são small caps, o que são fundos imobiliários, a gente tem vídeo explicando a Selic, explicando o CDI, então esses conceitos mais básicos, não, é claro que não são vídeos longos explicando, é tipo mais o conceito assim, mas se você não conhecer, vale a pena dar uma checada lá, olhar a nossa aba de Rios lá, que tem muito, mas muito conteúdo. Tem mais de 100 vídeos, né, diretor? Já bateu. Posso conferir aqui. Não, tem mais de 100. Tem mais de 100, que ano passado já tinha 100 e alguma coisa. Ah, os investimentos? É. Sim. Passou já. Já passou. A gente soltou agora, recente, um episódio sobre ETFs. Sim, né? verdade. Então, ETF, acho que, para quem tem curiosidade, é uma excelente forma de você investir de uma forma passiva, né? É um investimento indexado que segue um índice. E a gente, por exemplo, utiliza isso muito para melhorar a nossa relação risco-retorno, né? Ganho com risco controlado, né? Super diversificado. Né? Então, deixa E você que estava na bancada, né? Eu que estava na bancada. O vídeo está aqui no card. Dan, última pergunta, que aí é o nosso negócio, né? O que é um plano de aposentadoria e como os investimentos desempenham um papel nisso? Tá. O plano de aposentadoria, acho que a gente pode botar isso, externalizar não só do plano de previdência. O plano de aposentadoria é como é que eu vou chegar na minha aposentadoria? O que eu vou ter de renda? Aí você vai distribuir ali os seus investimentos. Desculpa te interromper, eu iria até antes. Que é aquela pergunta assim, que é até um pouco conceitual, um pouco etérea, eu diria assim. O que você quer fazer na sua aposentadoria? Eu? Não você. A pessoa de maneira geral. A pessoa tem que saber o que ela quer fazer. Eu quero ter paz. Sim, mas como? Porque, por exemplo, assim, eu digo isso porque eu conheço algumas pessoas que estão na fase de aposentadoria e elas não sabem o que elas vão fazer. Elas não sabem se ela quer montar um quiosque na praia e viver daquilo ali, porque gosta do ambiente, não quer parar de trabalhar. Ela não sabe se quer ir
para uma chácara, por exemplo, e ficar sem fazer nada, só cuidando ali da chácara mesmo, tendo paz, descansando, não sabe se quer abrir uma empresa. Eu acho que antes de qualquer coisa, você precisa saber o que você quer fazer quando se aposentar. Porque tem pessoas que... Sua mãe falou sobre isso Sim, aqui, eu sim. achei... Se identificar, né, com um grupo, Com pertencer. alguma coisa, o senso de pertencimento, porque a gente passa a vida inteira... Cara, diretor, você ainda não viu esse episódio, eu acho, porque ele é um pouco antigo, assim, é do início do ano passado, né? Foi. É, Minha mãe. Manhã. Recomendo. Cara, eu também recomendo. É um dos meus preferidos. O nome é Nilza Rodrigues, né? Dá uma olhada lá na playlist. Ele é maravilhoso e ela fala sobre senso de pertencimento. Às vezes a pessoa pertence ao trabalho. Sim. Aquela questão do o Dan do Sebrae Previdência, a Luciana do Sebrae Previdência. agora? E aí você saiu, você aposentou, e agora? Quem é você? O que você quer fazer? Você pertence a que grupo social? E você tem que saber. E um ponto importante é, você não vai fazer isso quando você for aposentar. Você tem que começar antes. Sim. Né? Fazer outras coisas, se preparar. Então, Vai no nosso começo da conversa. Planejamento. planejamento. Vê lá na frente. O nosso ex-diretor-presidente que saiu daqui, ele fez um planejamento que ele ia parar aos 70. Ele ia parar aos 70 de trabalhar. E eu acho sensacional, porque ele falou que... Tarde, hein, doutor Edjaí? Eu também achei. Pô, eu quero parar com uns 40, Eu quero parar... 40? se pudesse. Pô, assim, eu acho que com 60 eu tô feliz. Não, o que eu falo, né, nas palestras, o povo pergunta, quando que você quer parar? Eu falo, eu não sei. Eu quero ter opção de escolha. Porque o dia que eu encher o saco de vocês aqui, de todo mundo, eu chuto o pau da barraca e tô nem aí, eu vou viver minha vida. Então, assim, eu quero ter opção de escolha. É isso. Impossível ele encher o saco. Não é difícil. Mas eu lembro que, tipo... Eu esqueci o que eu tava falando. Mas Pertencimento. Senso de pertencimento. Show que, tipo assim, a sua mãe, ela falou muito sobre isso e ela falou de uma maneira que eu fiquei encantado, assim. Bem natural. Cara. Muito natural. E aí entra o doutor Edjaí, que ele não só programou a data que ele ia parar, mas ele sabia o que ele ia fazer. Sim. E aí o cara parou, foi passar pra Estudar fora, inglês. foi estudar inglês fora do país e curtir as coisas. A última coisa, a notícia que ele me deu é que agora em setembro ele ia assistir o show da Beyoncé. Aí. Tá ligado? Tipo assim, eu falei, meu Deus, o cara se planejou. Então, antes de qualquer coisa... Você tem que saber o que você quer fazer. Um adendo. Fala assim, dinheiro não traz felicidade. Ah, tá, me dá o seu. Seja feliz, né? Seja feliz, me dá o seu, seja feliz. Mas um eufemismo pra isso, de uma maneira mais gentil. Você acha que, por exemplo, o doutor Edjaí não tá feliz? Você acha que minha mãe não tá feliz? Construíram, ralaram a vida inteira. Chegou naquele momento, eles têm a opção de escolha. Sim, o dinheiro para poder escolher. Porque aí entra aquela coisa também de tipo, eu escolhi isso aqui, quero morar na praia. Tá, você não se planejou financeiramente o alecrim dourado pra ir lá e comprar uma casa na praia pra fazer alguma coisa. E aí? Como é que vai fazer? Não vai fazer. Exato. Dan, estão chamando a gente dizendo que o nosso tempo tá acabando. Vamos lá, Não, mas vamos concluir aqui que sobre agora... a aposentadoria. É o momento mais importante. Sim, Oxe. aposentadoria. Vamos lá. Primeiro ponto, né? A gente bate também muito nessa tecla. A gente vai fazer palestras, divulgar os pontos, as pessoas perguntam, tá, e quando que eu posso resgatar? Não, cara, isso não é para ser você. Não pense no resgate agora. Você pode fazer? Pode. Mas enxerga isso pro futuro. Pensa isso, né, lá para frente. E as pessoas, às vezes, não têm essa visão para um plano de previdência. Cara, você tem que enxergar o plano de previdência como um ativo a mais. É um investimento a mais que você tem. Entra na diversificação. Entra na diversificação também. Você não mexe nisso, você não resgata, porque ele não está sendo feito para isso. Se precisar, ok. Em última instância. Por isso que tem que ter a reserva de emergência. Por isso que o planejamento, né, é importante. Mas entenda como um ativo a mais. E eu não tinha essa visão. Eu tive isso depois, né, de entrar aqui, trabalhar na prática, ver isso, lidar com as pessoas, ver relatos tristes e felizes de pessoas. Né? Então isso eu consegui enxergar com maior clareza. Então enxergue sua previdência como um ativo a mais. Né? Por exemplo, eu faço meus investimentos por fora, eu conto com uma renda que eu vou receber desses investimentos. Mas eu também conto com uma renda no meu plano de previdência, que eu vou receber uma renda desse plano de previdência, uma renda extra. Né? A pessoa fala, mas não é melhor gerir por conta própria? Eu dou conta, eu sou expert. Tá, entendo essa sua motivação. Mas eu entendo, mas eu não concordo. Não é assim que se fala. Eu entendo, mas vamos sempre olhar por essa outra ótica. Veja bem, cada investimento tem ali as suas implicações, né, a sua forma de funcionamento. O que eu quero dizer? Primeiro, isso inclui uma gestão tributária. É você procurar a melhor eficiência tributária. Eu acho que a gente tem o sócio majoritário muito caro, que é o nosso Estado, caríssimo, e está ficando mais caro, tá? Está piorando, a coisa está ficando preocupante. Oficial. Eu estou falando de uma forma geral, eficiência tributária. Por quê?
a gente paga muito imposto. A questão é que, por que eu falo da gestão tributária? Porque plano de previdência tem benefício fiscal. Né? Então, é uma forma de você investir e, de alguma forma, aliviar a sua carga tributária, né? E poder pagar menos imposto por isso. Né? Então, o benefício fiscal durante a sua fase de acumulação aí, acho que é primordial. Na fase de usufruto desse recurso também, porque quando você faz o plano de previdência, você escolhe sua tabela de tributação. Né? Então, você ter noção dessa questão de imposto vai te ajudar a fazer uma escolha mais assertiva, né, para esses seus objetivos. Né? Então, eu citaria aí a questão fiscal, né, e a questão de sucessão patrimonial, né, porque plano de previdência fechado, tá, que é o nosso caso aqui, ele não entra para inventário. Né? Tem um podcast só sobre isso. Só sobre isso com o nosso advogado querido Dr. Helder. Fica o convite, conteúdo excelente. Também está aqui no card. Vai ficar. Então, é uma forma de se planejar. Vou dar um exemplo pessoal. Meu pai vai fazer 70 anos agora. Ele é aposentado pelo INSS. Meu pai trabalha desde os 15 anos, então ele aposentou já tem 12 anos. Pelo INSS tem mais tempo até, mas ele conseguiu uma boa renda no INSS, um valor legal. Ele é aposentado por um plano de previdência, um plano BD, renda vitalícia, né? E ele tem plano de previdência que ele faz parte do plano família. É verdade, ele faz parte. Por quê? E ele já falou assim, eu não vou usar esse dinheiro em vida. Eu não espero usar. Se eu precisar, ele usa, ok? Mas por quê? Ele estava pagando muito imposto. O plano de previdência dele, por ser de benefício definido, se ele faz aportes, não influencia na renda. Então ele faz aqui, para poder pagar menos imposto. E pensando em quando ele partir, né, nós, os filhos, podermos utilizar esse dinheiro para fazer um inventário. Né? Porque eu e mais 4 irmãos. Sim. Né? Então ele falou, esse dinheiro é para isso. Né? Cuide dele. Tipo, Pessoa já deixando planejado até para os filhos. O beneficiário sou eu, né? Até porque quem vai cuidar dessas finanças lá em casa, ao dentro dos meus pais, sou eu já ajudo, né? Então, assim, eu confio, cuide dos seus irmãos, faça o que tiver que fazer. Olha só. Então, assim, tem a previdência para todo mundo, né? Só tem que adequar ali, né, as escolhas, mas tem para todos os públicos, tem para todo gosto. Então, assim, para destacar essa parte de o que é um plano de apostadoria, eu destacaria 2 coisas. O primeiro, um planejamento pessoal, que tem vídeos, não tem um podcast, mas tem um vídeo onde o doutor Ediaí, que a gente citou, fala muito sobre isso, sobre planejamento pessoal, onde você quer estar, quando você quer parar, o que você quer fazer. O podcast também da mãe do Dan, que ela gravou, a gente também vai deixar aqui no card. Nossa, hoje um monte de indicação, né? Bom. A gente tem muito conteúdo, cara. Se a gente fosse patrocinado, hein? Já pensou? Plim, plim, cara. Muita coisa. Então, assim, também ela fala muito sobre isso. Então, um planejamento de vida, em primeiro lugar. E, num segundo momento, não no segundo momento, mas junto ali, eu acho que como principal também, um planejamento financeiro. Não adianta ter sonhos, se planejar e financeiramente não conseguir realizar esses sonhos. Para quem não quer chegar, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Então, é isso. Planeje-se. Show. Mano, valeu. Foi show de bola. Brigadão. E indicações, pô. Tô aqui. Pô, desculpa. Música. Doido, já indiquei. Você não vai ganhar caneca porque você já tem, tá? Eu tava brincando. Vai. Mas eu indiquei coisa pra estudar, tem que indicar algo legal também, Sim, né? música. Música. Leão, Marília Mendonça. Essa música é boa. É boa, é boa. Essa música ela é boa. É porque assim, eu sou mais do eletrônico, né? Acho que um sertanejinho tá faltando ali. Sim. Numa outra... Pô, mas essa música ela é muito legal, com Xamã, né? É. Marília Mendonça em Xamã, show. Livre você já indicou, né? Ou não? Não. Não, você só falou no meio do episódio, mas quer indicar? Quero. Eu indico um que eu achei bem legal, assim, né, para essa questão, para educação financeira, para quem quer aprender um pouquinho mais dos conceitos de economia. Um livro, gente, custa R$30, eu estou vendo aqui na Amazon agora. Tudo o que você precisa saber sobre economia. Né? Vai trazer... Sim. Eu até trago o livro para você, se quiser eu comprei. Pô, eu quero. Trago. Então, assim, traz... Ele é mais basicão, né? Mas assim, conceitos, iniciante, objetivo. Você sabe o que é? Sabe quando você vai conversar com a mãe natureza? Você dá uma folhada e vai lendo. Perfeito, é ótimo para isso. Valeu, então traz para mim, eu vou cobrar. E tem um outro livro, agora que eu estou estudando essa parte aí de tecnologia, né, ciência de dados. Fazendo uma pós nisso, né? Fazendo uma pós de ciência de dados. Aí eu peguei um livro bem legal, O Andar do Bêbado. É um livro bem pequenininho assim, ele cabe na palma da mão. De mão, que chama, de bolso que chama, né? E ele fala como o acaso influencia, como a aleatoriedade, como o acaso influencia nas nossas vidas. Show. Né? Então, eu tô achando bem legal.
Foi recomendação por causa das questões dos dados, né? Porque lida com muitos dados, né? As ações são tomadas baseadas em dados, mas ele traz esse pouco da estatística na nossa vida real também. Tô achando bem legal. Show de bola. E curso você indicou aí Kumon e Khan Academy, né? O Kumon vai ter um custo, né? Obviamente, mas, gente, Khan Academy, você baixa o aplicativo. Eu baixei aqui, eu vou fazer o cadastro. Cara, tá ali na esteira, ó. Aulinha, fazendo exercício. Pô, show de bola. Show de bola. Pessoal, obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, que estão aparecendo de novo aqui na tela, ou já apareceram. Com nosso contato de relacionamento também. Dan, muito obrigado. Valeu. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. O quê? Ó. Esse livro. As pessoas que comentarem aqui no podcast, quiserem aqui. comentários, a gente vai dar um prazo aí de 1 mês. Quem comentar, a gente vai sortear um livro desse aqui. Eu sorteio do meu bolso e mando entregar na casa da pessoa. Show de bola. Tudo Então, que você precisa saber sobre economia. eu não vou nem colocar mais nada. Até a próxima. Fechou? Valeu. Falou.